Olá, meus queridos, uma ótima noite. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam, debaixo, das potentes mãos do Senhor e que o Espírito Santo alegre o nosso coração. É tudo o que nós precisamos, não é verdade? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco, nessa classe chamada Estratégia de Enfrentamento, ok? E uma vez com esse nome, um nome oportuno, inclusive, nós temos que procurar, é uma classe para ajudar você a pensar em algumas coisas, não é uma historinha que você está ouvindo, não é? Não é uma historinha que eu falo assim, um desenho animado. Não é um livro, específico. Então eu tenho liberdade de usar a Bíblia inteira, se eu quiser. Mas nós estamos trabalhando alguns assuntos que as pessoas vêm compreendendo um pouco melhor algumas coisas, não é? Então nós temos lá a nossa escola de discípulos, que o pastor Cristiano manda o convite do culto da escola de discípulos. Temos os discípulos e somos o corpo de Cristo, não é isso? Então eu gostaria de fazer uma oração para louvar a Deus mais um dia que estamos aqui. Amém? Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, por todos os livramentos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem curado, o Senhor tem nos dado realmente estratégia para poder lidar com cada situação. Por isso eu te louvo, te agradeço, abençoo a vida dos meus irmãos e te peço que a nossa mente esteja cativa à palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ou dia, ou tarde, no momento que o meu irmão ou a minha irmã for assistir este vídeo. Eu louvo a Deus, Senhor, por esses irmãos e louvo a Deus, meu Pai. Te agradeço muito por cada vida. E repito, como diz Provérbios, ame o amigo, porque na angústia se faz o irmão. E nós, graças a Deus, temos uma união muito grande, com os irmãos. É lógico, às vezes tem um ou outro que dá um trabalhinho aqui ou ali, mas o Senhor tem cuidado de nós. E é por isso que eu te peço que nesta noite a tua palavra ela entre no nosso coração e que nós possamos realmente praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu espero... Olha, o Datena aqui, ó. É o Datena. O Datena segura uma caneta na mão, eu não sei se vocês sabem,
pode olhar todas as reportagens do Datena, ele está segurando uma caneta na mão, que é por causa do nervosismo. Eu começo a coçar a cabeça. Porque a gente não é nervosismo, de raiva, de nada disso. É a responsabilidade que pesa nos nossos ombros por estarmos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo qualquer coisa. Nós estamos pregando a sã doutrina. Não é verdade? A Igreja do Nazareno Flamboyant vem pregando a sã doutrina, desde os louvores, desde a pregação do pastor, desde as aulas que nós estamos tendo, desde os GPs que nós estamos tendo, dos ministérios que têm se formado para acudir muitas pessoas. Então, assim, tem sido muito prazeroso, né? Para você que de repente possa estar ouvindo, né, pela primeira vez esta aula, mas eu sinto muito prazer, porque eu sinto isso mesmo. Eu sinto uma família, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Estamos falando aqui sobre estratégias de enfrentamento. É o nome dessa classe. Que você tem a playlist no site, no canal da igreja lá também, que você pode acessar todo o material que tem sido depositado ali, colocado ali, para te auxiliar, né? Para te auxiliar, sabendo que nós estamos vivendo dias muito difíceis. E se nós não nos apegarmos com Deus, enquanto se pode achar, tenham certeza de uma coisa: o sofrimento vai ser muito maior. Porque os filhos de Deus, né, já têm passado por dificuldades. E não pense vocês não, irmãos, que nós tratamos as pessoas com indiferença. Porque o mendigo da rua é o filho de Deus também. Não é? Ele está apenas aprisionado e não está conseguindo enxergar, não é? O que está acontecendo. E isso eu posso falar com propriedade. Ele não está conseguindo tirar as escamas dos olhos dele. E muitas das vezes a gente vê o oposto também. A gente consegue enxergar alguns irmãos que não tira a trave dos próprios olhos para ficar reclamando do pastor, para ficar reclamando da comunidade. Ah, porque não faz isso, porque não faz assado. Mas ninguém arregaça as mangas e fala, vamos lá. Graças a Deus, nós temos numa igreja local com o coração voltado a ajudar o próximo. Porque fazendo isso não estamos nada mais, nada menos do que obedecendo o mandamento do Senhor. Né? Na semana passada eu trouxe um texto um pouquinho mais complexo, porque eu disse
ele não é complexo para quem estuda a palavra de Deus e vai conferir, né? É o que eu falo sempre para vocês. Não deixe, não fique esperando a palavrinha chegar pronta. A palavra vai ter, o ensino vai ter. Mas Deus, ele quer falar pessoalmente com você. Hoje, através de Jesus Cristo, por aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tanto eu como você tem todo o direito de invocar esse Deus Todo-Poderoso. Nós temos livre acesso a invocar esse Deus. Mas foi um preço muito alto que Jesus passou na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto. Foi um derramamento de sangue. Foram chicotadas. Foi cravos nas mãos. Por mim e por você. Não foi só pela família flamboyante, não. Não foi só para o pastor Cristiano, não. De forma alguma. Deus amou o mundo. Mas o diabo, nosso adversário, ele também ama o mundo. E coloca astutas ciladas, não é? As astutas ciladas para que o povo de Deus caia no laço do passarinheiro e no engano, porque nós estamos vivendo uma época dentro das igrejas, nós estamos vivendo uma época dentro e fora, dentro das famílias, nós estamos passando por uma época de engano, de muito engano, porque o nosso adversário, ele é enganador. E ele copia muito as coisas, ele copia tudo para ficar parecido, não é isso? Com as coisas de Deus. Isso para te laçar no laço do passarinheiro. Isso para que você caia na astuta cilada que ele preparou para você. Mas nós temos um Deus que nos dá o livramento e que sempre nos deu o livramento. Quando nós nos voltamos para Ele, em espírito e em verdade. Porque o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele não nos deixou órfãos. Hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus. E se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu lamento ser franco em dizer para os irmãos que nós vamos morrer na praia. E muito facilmente nós vamos ceder às concupiscências da carne, que desde lá das primeiras aulas a gente vem falando sobre isso, e eu tenho subido um degrau de cada vez para que você também possa compreender melhor. Mas por que estratégia de enfrentamento? Porque o diabo ele usa estratégias. Você acha que o diabo ele vai aparecer para você
com chifre grande, com não sei o quê. Não. Ele sutilmente, ele vai te colocando em determinadas situações aonde você é laçado por ele, aonde você é enganado por ele. E nós estamos vivendo a época do engano, a época da já estamos vivendo a época da apostasia. Já estamos. Vai pesquisar o que é apostasia. Eu não vou falar não. Viu? Eu quero que vocês também pesquisem. Porque o propósito dessa classe é incentivar vocês a procurar na Bíblia respostas para as suas mazelas, respostas para as coisas que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Mas nós também temos aulas que também é a palavra de Deus, né? O pessoal acha que a palavra de Deus é só o Novo Testamento, Jesus. Não. A palavra de Deus é desde Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. E Deus criou o homem. Deus disse: haja luz, haja. E tem muita gente vacilando, tem muita gente que não está prestando atenção. Tem muita gente que não está compreendendo o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento de guerra. Na nossa mente, no nosso coração, aceitando as concupiscências que o mundo nos oferece. Por isso que eu comecei a explorar um pouco mais a teologia sistemática, porque nem o beabá nós estamos conseguindo cumprir, ou estamos? Eu gosto muito do Sermão do Monte, né? E recomendo que você estude o Sermão do Monte. Porque as pessoas, elas pegam a parte que interessa só. Mas se você enche o peito e fala para os outros que você é evangélico, isso significa que você segue o evangelho. Eu já falei isso aqui também. Não é isso? E na semana passada eu quis explicar, não é, para vocês, para a gente subir um degrau a mais, não é? Uns assuntos que muito provavelmente você já ouviu alguém falar, não é? Ou nunca ouviu falar. Nós falamos sobre exegese, nós falamos sobre hermenêutica e nós falamos sobre homilética. Você pode estar acessando lá e estudando e vendo esse vídeo, se você tem curiosidade de saber. Mas o meu objetivo, né, real, como estratégia de enfrentamento, é que você compreenda
que existe uma palavra chamada exegese. E você pode pesquisar. Vai pesquisar, pelo amor de Deus. Consulte a sã doutrina. Vai consultar, irmão, a sã doutrina. Consulta com o pastor Cristiano está pregando e vê se ele prega heresia, vê se ele fica fazendo apelo, vê se ele fica vendendo caneta ou saquinho de sal que veio de areia, que veio de Israel por R$1.000 o saquinho. Nós temos um pastorado, nós temos quem cuida de nós. Nós temos uma boa estrutura para que a gente não caia no engano, porque o nosso inimigo ele é enganador, mas ele é astuto, ele é esperto, ele não é besta. Ele fica ao derredor procurando o momento oportuno para te derrubar e para me derrubar. Por isso eu tenho que explicar algumas coisas para vocês, porque senão você não vai ter ferramenta e vocabulário suficiente para poder vencer o que o mundo vem lhe oferecendo. O mundo não tem nada que preste. Aliás, é triste dizer isso, não é? Como é triste também eu dizer para vocês que as coisas vão piorar em vez de melhorar. Porque é bíblico. É bíblico. A Bíblia fala sobre apostasia. A Bíblia fala do crente morno. A Bíblia fala tudo isso daí. Aí assim, faça uma reflexão durante essa semana e vê se a hora que você abre, se é que as pessoas do teu trabalho sabem que você é um evangélico, como você tem declarado por aí. E eu declarava isso também, com todo orgulho. Eu sou evangélico. Evangélico é o que vive o evangelho e os ensinamentos de Jesus. Portanto, se eu falo isso, e eu repito todas as vezes, irmão, a mesma coisa, que é para vocês memorizar, que é para provocar vocês a ir buscar as suas respostas na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo. É o livro mais completo que existe. Só que ele é um livro que tem palavras inspiradas por Deus. Aí você prefere ir lá e ler a biografia de Hitler. Ou ir lá e ler qualquer outra porcaria. Quando que na verdade o que nos salva e que nos leva para o céu, para a eternidade, é a palavra de Deus. E tá cheio, para que você saiba que como o tempo está passando e como o inimigo ele está se sobressaindo em alguns lares, alguns ambientes de trabalho.
Se você trabalha em um lugar aonde só há escuridão, tem alguma coisa errada. Porque se você é evangélico, Jesus disse que você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então tome cuidado quando você virar para alguém e falar que é evangélico, porque você vai ter que explicar o porquê você é evangélico. E por que você tem que estudar a palavra de Deus? E buscar entendimento na palavra de Deus. Porque fazendo isso, você consegue ser melhor a cada dia. Nós estamos buscando a perfeição, a santidade. Ou você acha que frequentar um culto por semana e de domingo, isso aí é prática de outras denominações, meus queridos. Quando eu era de uma outra denominação, até coroinha eu era. Viu? Depois em box você me pergunta o que é coroinha, eu conto a história para você do coroinha. Você vai gostar, você vai dar bastante risada. Mas nós não estamos aqui hoje para dar risada, não. Nós estamos aqui hoje para aprender que se nós não levarmos Deus a sério, muito provavelmente nós vamos nos entregar às paixões deste mundo, ao Deus deste século, que é Satanás. Você pensa que ele está longe? Ele está... Não. Ele está igual um gatinho siamês, passando por baixo da tua perna. Ele está ao derredor, procurando uma brecha para te derrubar, para fazer você voltar para as drogas, para fazer você voltar para a mentira, para fazer você voltar ao velho homem, para fazer você voltar atrás, para levar você para a eternidade, mas não para a eternidade com Cristo, para levar você para a eternidade do lago de fogo e enxofre que está escrito na Bíblia também. Ah, mas Deus é amor. É lógico que Deus é amor. A essência de Deus é amor. É por isso que eu estou aqui. E que você está aí assistindo essa aula. É porque Deus te ama. E me ama também. Senão já era para eu estar morto há muito tempo. E você também. Por consequência, sabe do quê? Do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte sem Deus. Irmãos, estou fazendo um convite para vocês. Vamos subir os degraus. Vamos subir os degraus. Vamos buscar a Deus. Vamos glorificar o Deus que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu ia colocar a seguinte situação. Nós usamos a exegese, mas existe a exegese. A exegese, eu já expliquei no outro vídeo, mas a exegese eu não expliquei. A exegese é aqueles vagabundo que tem por aí, que ele pega um texto dentro de um contexto
e transforma isso em pretexto. E ele te laça. E por que ele é um falso profeta? A Bíblia não disse que nós passaríamos por esse momento. O momento é agora. Já está acontecendo, irmãos. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. O momento é agora. Os falsos profetas já estão aí. Ah, mas essas coisas vão acontecer. Olha as coisas que estão acontecendo. Leia Apocalipse. Mas antes de ler Apocalipse e se declarar evangélico, leia o Sermão do Monte e permita que as palavras do Sermão do Monte, os ensinos de Jesus, entre dentro do teu coração. E como o salmista diz, esconda dentro do teu coração. Alguém que esconde algo não quer que o outro ache. Porque se você bobear, o teu adversário que é sujo, está ao derredor, ele vai tentar de qualquer maneira roubar a palavra que foi colocada no teu coração. Ele não vai deixar a semente crescer, ele não vai deixar germinar a sua vida. Portanto, exegese, não exegese. Exegese, eu pego a palavra de Deus e uso a palavra de Deus. Pratico a palavra de Deus. Quando que a hermenêutica ela nos dá todo o conceito, e a exegese, que o falso profeta, o diabo ele é tão sutil, que ele copiou até essa palavra. Porque se alguém falar rápido, exegese, vocês vão entender que é exegese. Mas eu não estou falando exegese, eu estou falando exegese. E a exegese não é algo que nós tiramos da palavra de Deus e colocamos no nosso coração. A exegese. A exegese é o que os vagabundos sem vergonha estão pregando por aí. Porque ele pega um contexto, coloca alguma coisa ali, aí ele vende caneta por R$100, aí ele vende a areia de Israel, que ele comprou no depósito do lado da casa dele, lá, uma lata de areia, e os filhos dele devem ter enchido o saquinho, porque criança gosta de fazer essas coisas, né? Mas nós não somos crianças. O próprio apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu falava como um menino. Mas não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo de sermos meninos. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. E é por isso que eu falo enfaticamente com vocês. É por isso que a gente prega a sã doutrina. Mas muitos não aceitam. Sabe por quê? Porque quer dançar quadrilha. Quer dançar quadrilha, quer soltar rojão de cima do púlpito. Não quer ouvir a sã doutrina. Sabe por quê? A sã doutrina, ela entra em confronto conosco. Mas ela nos ensina.
É por isso que existe duas portas. Eu não consegui nem falar o que eu planejei falar. Eu entrei na questão da exegese, que são os falsos profetas, colocando os pensamentos dele, que ele inventou, e aí as pessoas, por ignorância, e não entendam, por favor, ignorância como uma pessoa inculta, né? Porque tem muitas pessoas incultas que já reservou o seu lugarzinho no céu. Enquanto você fica aí tentando teologar ou então espiritualizar tudo. Vocês vão ficar muito surpresos quando chegar o grande dia, né? É por isso que a gente tem que falar. Os pastores têm que falar. Você não é evangélico. Você não é evangélico. E vou falar de novo. Você não é evangélico. Porque quem é evangélico é quem pratica tudo que Jesus ensinou. E se você falar para mim que pratica tudo que Jesus ensinou, eu quero ser um aluno seu. Porque nós somos humanos. Nós temos emoções. E por conta disso, nós não confiamos plenamente na palavra de Deus. Primeiro porque a gente já nem lê com frequência. Eu leio, mas eu não quero saber se você lê ou não. Eu leio, mas eu procuro entender o que está escrito na palavra de Deus. Porque às vezes é melhor durante a semana, não é você ler, eu quero ler a Bíblia, o desafio agora, irmãos, é ler a Bíblia em um mês. Aí a pessoa lê a Bíblia. Mas não é para ler a Bíblia. É para usar, por isso que eu falei, da exegese, da hermenêutica, da homilética não precisa. Homilética você deixa para os pastores que são oradores e que têm o chamado para isso. O chamado que a própria palavra de Deus também fala, que cada um é chamado para fazer uma coisa. E se você ficar olhando defeito nas coisas de dentro da igreja, que abriu a porta para você e te acolheu com carinho, você vai deixar de estudar a palavra de Deus. Por isso eu falo, estude a palavra de Deus. Não apenas leia, mas estude. Se você não entendeu uma palavra, se você não entendeu um versículo, alguma coisa, você tem suprimento no nosso meio para te esclarecer. Como eu faço? Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu procuro esclarecer. Para que eu não seja enganado pelo meu adversário, que está ao derredor, só esperando um momento. Mas hoje eu gostaria de falar da porta estreita, da porta larga, né? Eu gostaria de falar desses assuntos. Não é isso? Porque são importantes, são assuntos oportunos, são assuntos que todos nós deveríamos buscar cada vez mais o conhecimento desses assuntos. Não é isso? Estou ajeitando aqui, irmãos. E isso aqui eu vou arrumar um esqueminha também
porque isso aqui toma alguns segundos do meu tempo de palavra e eu não gosto de perder, né? Um segundo sequer. Eu tenho que falar novamente para vocês. A palavra de Deus, ela é absoluta. Os exegetas, eles mudam tudo. O falso profeta, ele chega, ele vai falar para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode mesmo, desde que você tenha uma intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. Ele pode te dar graciosamente com ele todas as coisas, não só uma e nem só outra. Romanos capítulo 8 diz isso. Leia lá. Leia o que está escrito em Romanos capítulo 8, como tarefinha. Deus nunca nos abandonou. Somos nós que abandonamos a Deus. E eu quero dizer para vocês, eu venho chamando, essa ênfase que eu dou, é uma ênfase que eu tô dando para mim primeiro. É primeiro para mim. Primeiro Deus falou comigo, para eu depois falar com vocês. E se Deus me escolheu para falar com vocês, é porque Ele tem um propósito. E nós não podemos esquecer dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Não é? A palavra de Deus, ela fala: ide e enchei os templos e construa um templo de 10 mil metros quadrados. Jesus falou isso? Mostra para mim. Só há, é sim, sim, não, não. Só há duas portas. A estreita, que te direciona para a eternidade com Deus. Por isso que muitos abandonam o Evangelho. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Jesus pede para nós é que nós negue a si mesmo e carregue a cruz, a sua cruz, e siga-me. Ah, não, mas que isso agora? O que é mais fácil fazer? É por isso que eu me entrego muito facilmente, né, ao mundão, e fico ouvindo falácias desses sem vergonha, desses pastor vagabundo que tem por aí. Eu estou falando isso porque eu tenho liberdade de conversar com vocês, que vocês são meus irmãos em Cristo. Tá cheio de vagabundo aí distorcendo, fazendo exegética dos textos bíblicos para te vender uma caneta por R$1.000. Ou então, olha, vem para cá. Vem para cá que com uma semana, que com o tempo você vai ver. Você vai construir a tua casa, você vai... Mas antes de você adquirir o seu carro novo, você vende o seu carro mais velho e deposita toda essa oferta diante de Deus, que Ele vai te prosperar. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Picareta sem vergonha que fala isso. Mas muitos vão
porque não querem ouvir a sã doutrina, porque a sã doutrina nos confronta a sermos melhores a cada dia. Portanto, esse é o desejo do meu coração. Há dois caminhos, sim. Escolha o caminho da sã doutrina. Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu te agradeço porque eu compreendi e estou vivo. Muitos não compreendem e morrem eternamente. Ajuda os meus irmãos, ajuda-nos, que o teu Espírito ele nos ajude a mostrar aquilo que precisa melhorar em nós. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Até a próxima aula.